Boa noite! Seja bem-vindo a mais um encontro semanal aqui no De Cara com RH, onde semanalmente nós trazemos um conteúdo mais imersivo, mais denso sobre RH. Estratégias, políticas de RH, ações, dicas para o RH. Mas o nosso foco principal é contribuir e ajudar você, profissional de RH, que sonha, que deseja se tornar um RH estratégico, business partner e conquistar, claro, remunerações acima aí de 3, 5 mil reais. Remunerações atrativas que hoje estão aí sendo disponibilizadas no mercado, vagas sendo ofertadas, porém, entretanto, todavia, com dificuldade de serem ocupadas por falta de qualificação dos profissionais de RH, com esse olhar mais estratégico. Então, o nosso trabalho aqui, o nosso foco no De Cara com RH é justamente desenvolver você, profissional de RH, te ajudar a desenvolver essa mentalidade, esse mindset como RH estratégico. E, claro, toda semana a gente está trazendo aí algum tema para se aprofundar um pouco mais do que a gente já fala aí no dia a dia. E o nosso tema de hoje, como sempre um tema quente, nós vamos falar sobre 5 dados que todo RH precisa dominar. Vocês que já nos acompanham sabem que a gente está sempre falando sobre dados, sobre números, que o RH estratégico precisa dominar esses números, precisa dominar esses dados. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais, falando aqui sobre os 5 principais que você, como RH, precisa se aprofundar um pouco mais. Então, mesmo que você seja analista de RH ou ainda não tenha assumido um cargo de analista, esteja aí como auxiliar, como assistente, você já deve começar a dominar essa informação. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Os 5 dados que todo RH precisa dominar, mesmo sem ser analista. E aí, se você trabalha no RH, mas acha que os dados são coisas de analista, se você acredita, que trabalhar com dados é coisa de engenheiro, é coisa de equipe de TI, que é coisa de engenheiro de dados, vou te dizer que você está aí redondamente enganado. E essa aula é justamente para te ajudar a abrir os olhos em relação às oportunidades que você provavelmente está perdendo. Poucos profissionais de RH estão dominando os dados e é exatamente por isso que quem domina os dados cresce muito mais rápido. Além de ganhar voz e ocupar cargos mais bem pagos e melhor remunerados dentro da área de RH. E aí hoje eu estou trazendo para você esse tema para que você descubra como usar dados simples no dia a dia para sair desse RH operacional, ser visto como um profissional mais estratégico e avançar na sua carreira aí com muito mais clareza e autoridade. E eu pergunto, está pronto para isso? Então pega papel e caneta, porque vem muita informação extremamente necessária para você, profissional de RH que está almejando por isso. Mas antes de entrarmos mais a fundo do nosso tema, aproveite para curtir aqui a nossa live dessa semana. Se ainda não segue nosso canal, começar a seguir nosso canal. Curta, compartilhe com quem você acredita que é extremamente necessário conhecer mais, aprender mais sobre RH, para que consiga se posicionar melhor dentro da área. Porque, como eu já falei aqui em encontros anteriores, esse ano
não é um ano para amadores. Este ano de 2026, o RH ele precisa deixar de ser teórico e ir para a ação. E é essa ação que vem sendo cobrada dos RHs pelas diretorias. Menos teoria, menos conversa e mais atitudes, mais ações. As empresas estão extremamente aceleradas nesse ano de 2026 e exigindo que esse RH acompanhe. É um ano de muitas mudanças, é um ano de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que o RH ele está aí sendo convocado a agir em conjunto, em parceria com a organização. Então, vamos lá. Pegou já seu papel e caneta para anotar tudo que a gente vai estar trazendo hoje aí como informação? Quem está te guiando nessa jornada, né? Se você ainda não me conhece, está caindo aqui pela primeira vez dentro do nosso canal. Sou Karen Vasconcelos, sou consultora de RH, né? Sou reconhecida tanto pelo LinkedIn como o RH Summit, como uma das vozes mais influentes dentro da área de RH no Brasil. Tenho mais de 20 anos atuando aí em empresas familiares e negócios em crescimento. E assim como muitos RHs que nos acompanham, eu comecei no operacional, apagando incêndio, resolvendo algumas coisas aí do departamento pessoal, trabalhando dentro do financeiro e atuando como RH, estruturando o RH, mas com uma pegada ainda muito de departamento pessoal e sem espaço real nas decisões estratégicas da organização. Mas a minha virada de chave justamente aconteceu quando eu entendi que quem dominava as informações, os dados, os números inerentes, os indicadores do RH, começa a participar da mesa da diretoria para decisões extremamente estratégicas. E aí foi assim que eu fui criando alguns métodos e saí desse caminho de apagar incêndio, de sufoco, e a me posicionar mais estrategicamente, sendo valorizada e escutada, que é o que nós, profissionais de RH, mais buscamos. Então, se é isso que você está buscando, se é isso que você está buscando como oportunidade para a virada de chave da tua carreira, esse é o momento. E esse é o lugar, esse é o espaço. A gente diz que o ano começa depois do carnaval. Sinto muito te dizer porque 2026 já começou há mais de um mês. E ele não esperou para começar depois do carnaval. As empresas estão pensando muito antes, agindo muito antes do carnaval, porque esse ano está sendo considerado um ano muito curto, muito imprensado. A gente já está no meio de fevereiro. Depois do carnaval, praticamente a gente já está em março. E a gente já está finalizando o primeiro trimestre. E que resultados a gente tem trazido e que resultados como organização, como RH, como liderança, a gente tem construído aí nesses primeiros 3 meses do ano. Porque quando terminar o carnaval, a gente já vai estar entrando aí no final do Q3. Então, fica atento se você ainda não entendeu o jogo de 2026 RH, essa é a hora. Bora lá? Por que os dados? Dados não são para analistas, são para RHs que querem crescer. Então, se você vive sobrecarregado ou sobrecarregada, sem voz nas reuniões, sem reconhecimento, sem promoção, sem crescimento, isso tudo começa a mudar quando você passa a falar a linguagem dos números e o impacto desses números no negócio. Quando você começa a pensar a médio e longo prazo. E para isso você não precisa ser um cientista de dados. Mas se você ainda não domina os 5 indicadores básicos do RH, sua carreira vai ficar travada. A sua vida dentro do RH vai ficar estagnada.
E possivelmente você, inclusive, seja convidado a não fazer mais parte do RH. Porque hoje as empresas estão buscando profissionais que consigam não só trazer problema, mas também enxergar soluções, pensar estrategicamente junto com o negócio. E o RH desejado hoje pelas organizações é esse RH, no qual ele cria ações e estratégias com intencionalidade. Ele não faz nada por fazer. Nenhuma ação do RH é feita por fazer porque festa é legal, vamos manter as pessoas felizes. Não é essa. Isso pode ser uma consequência. O engajamento, ele entra como um indicador. E isso tem que ficar claro, porque os dados são a linguagem da liderança e da diretoria. Então, o RH precisa conversar dessa forma. E sem dados, o RH fala de uma forma muito subjetiva, muito romântica, muito de feeling, mas sem nenhuma informação concreta. E contra dados, gente, não há argumentos. Os números são frios. Eles trazem ali a informação, a emoção, o RH humanizado, a gente traz através das estratégias que esse número frio apresenta. O número frio vai trazer a informação que a gente precisa visualizar e enxergar, porque não adianta a gente visualizar, mas não enxergar, e partir para o plano de ação. Então, com esses dados, o RH consegue ter argumento e ele consegue influenciar nas decisões dentro da organização. E foi aí que eu só comecei a ser notada dentro das organizações quando eu comecei a entender esses dados que estavam ali na minha cara e que com toda certeza estão na sua cara. Estão ali na sua mão, que só precisam ser interpretados e, através da interpretação, você construir soluções. E aí, quando a gente vai para esses números, com esses dados, com esses gráficos, a diretoria para escutar a gente. A gente não vai para uma conversa sem estar munido de informações e com uma fala romântica de achismo. Eu acho, eu percebo, na minha leitura. Não, não é. É através dos números. São através dos dados. Olha, através desses dados, a gente consegue visualizar que tal situação, assim, 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 está acontecendo. E aí a gente não fica falando de uma forma por percepção. Mas, se você ainda não está habituado a isso, comece com dados simples para serem apresentados. E essa é a nossa conversa de hoje. Estou te trazendo aqui os 5 dados que todo RH precisa dominar por obrigação. Se você ainda não atua com esse olhar, passe a atuar agora. E esses 5 dados que estão aí hoje na sua mão, que você lida com eles no seu dia a dia, são turnover, absenteísmo, headcount, custo pessoal versus faturamento, índice de engajamento. E eu vou aproveitar e pegar aqui esse número 4 e fazer a seguinte pergunta provocativa para você, RH. Qual o impacto da sua folha de pagamento no seu faturamento? Qual é o percentual dela? O quanto cada setor dentro da tua organização tem dentro do impacto, né, de resultados da organização. Os setores estão se pagando, as pessoas que hoje você tem dentro da tua folha se pagam, ou você está com uma folha inchada? E tudo vai depender do tipo de negócio. Tem organizações e tem
nichos de negócio que trabalham com um impacto na folha de 20%, outras 30%, mas nada acima disso. Existem negócios que o impacto da folha é de 11% a 12%, que a empresa trabalha nessa margem e não deixa passar disso. Por quê? Porque folha de pagamento muito alta compromete o caixa. Porque a empresa não só tem a folha de pagamento para pagar. E dentro da folha de pagamento existem os tributos, os impostos. Então, eu preciso estar com esse olhar crítico, com esse olhar mais estratégico para a tomada de decisões dentro da diretoria. Quando a diretoria fala que a empresa vai crescer 30% no ano de 2026 ou vai crescer 40%, algumas empresas 50%, outras 10%, a gente precisa entender se a equipe que hoje está atuando dentro da empresa, ela vai conseguir entregar esse crescimento, ou se ela tem capacidade de entregar esse crescimento. Porque senão você tem que começar a fazer uma análise de quantos colaboradores você precisa ter dentro da organização para essa entrega do crescimento. Porque algumas empresas estipulam o crescimento dela de faturamento, mas a equipe que tem hoje consegue atingir isso. Algumas não. E aí, dentro do planejamento estratégico da organização e do RH, precisa incluir o plano de crescimento em relação a contratações. Então, esse custo de pessoal e faturamento é algo que o RH tem que estar constantemente olhando, acompanhando, junto com liderança e organização. Não é uma coisa solta. E esse dado ele vai se conectar diretamente com o financeiro, que vai fazer aí essa prestação de contas, né, de observação junto com a diretoria. E aí mostra toda a eficiência do investimento em pessoas. Turnover e absenteísmo são já batidos e rebatidos por obrigação nossa dominar esses números aí, entender como é que está nosso turnover e nosso absenteísmo, porque isso mostra, inclusive, como é que está o nosso engajamento. Quanto maior o turnover e o absenteísmo, menor o índice de engajamento na organização. É um sinal de alerta. É um pisca vermelho aí, quando esses dois estão muito altos, da gente ficar ali, o que está acontecendo dentro da área, o que está acontecendo dentro da organização, que está fazendo com que esse indicador esteja tão alto. E NR1 vai olhar muito para esses dois indicadores, tá? Headcounting, que é a quantidade, né, total de colaboradores que você tem dentro da organização. E aí volta que ele está ali bem alinhado com esse de custo de pessoal versus faturamento. Porque o de headcounting, ele é a base para a decisão estratégica em relação a reestruturação, a corte, a crescimento de equipe. Ele é essencial para o planejamento. Quando a empresa ela consegue esses indicadores, né, ela já começa a trabalhar de uma forma muito mais estruturada esses indicadores, a gente consegue, no planejamento estratégico, já entender o quanto cada colaborador tem como capacidade de entrega. Então, se eu vou fazer mais vendas no final do ano, durante o ano, eu já começo a entender que para essa capacidade de venda de crescimento, eu preciso tantas pessoas.
Para vocês terem uma ideia, dentro do próprio RH, hoje, o RH de vocês consegue atender até quantos colaboradores? Dentro da parte de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento, em dar uma assistência de fato efetiva. Baseado nisso, você começa a mensurar e entender que a sua capacidade máxima de atender, vamos dizer que 300 colaboradores é X de profissionais do RH. Passou de 300 ou passou de 400, eu já tenho que ter X mais Y. E quando a gente começa a ter toda essa estrutura dentro da organização, fica muito mais claro para a gente contribuir dentro do planejamento estratégico, como RH. E fechando, o índice de engajamento mostra o nível de conexão das pessoas com a empresa, a ponte. E a gente consegue antecipar aí os riscos voltados a desligamento, queda de performance. A gente começa a prever problemas antes que eles aconteçam e trazer soluções. Por isso que eu falei que quanto maior o índice do indicador de turnover e absenteísmo, menor o índice de engajamento. Quanto maior o índice de engajamento, menor é o meu absenteísmo e o meu turnover. E como é que a gente usa esses dados sem complicação? Volto a dizer, você não precisa de sistemas complexos. Precisa só de constância, clareza e o entendimento sobre o papel de cada indicador desse. No turnover e absenteísmo, como é que você aplica isso no dia a dia como RH? Como é que você consegue levantar esses dados? Folha de ponto, os registros no RH. O headcount é um controle mensal simples. Você vai puxar esse indicador, inclusive até com apoio da sua lista de folha de pagamento. O custo de pessoal, a mesma coisa. Comparativo de folha de pagamento com os dados de faturamento. RH estratégico, ele trabalha em parceria com o financeiro, com o marketing, equipe de TI e lideranças. Ele trabalha principalmente com esses quatro setores aí, lado a lado, como parceiro. Essas 4 áreas, vou dizer setor, 4 áreas. A área de liderança, a área financeira, a área de marketing, a área de tecnologia. Porque são áreas extremamente estratégicas que lidam com dados sensíveis e que precisam trabalhar em conjunto. Como é que você vai atuar aí com esses indicadores? Você vai escolher esses 5 indicadores para começar. Você vai coletar esses dados básicos, você vai organizar ali em planilha, você vai analisar essas tendências, o que é que está acontecendo e vai apresentar para a liderança. É prático, gente, e você já consegue fazer isso amanhã. Turnover, quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram em 2025? Em janeiro de 2026. O comparativo de janeiro de 2026 com janeiro de 2025. Absenteísmo. Como é que está o meu controle, a minha gestão de atestados? Quais são os setores, qual é o período que tem o maior índice de atestados, o porquê desses atestados, o que está acontecendo. Então, quando você escolhe aí esses indicadores, você pode começar com 3, mas eu recomendo que você trabalhe esses 5, que são os principais. Você monta uma planilha,
simples, leve e apresente para a diretoria. Faz ali no Excel mesmo, dali mesmo você já consegue construir gráfico. Pequenos dados que você já começa a apresentar para a diretoria, para a liderança. E com a apresentação ali, com intencionalidade, trazendo inclusive já plano de ação, porque não adianta você ir com problema, só o problema, já leve sugestões de melhoria para a tratativa desses indicadores. Já vai gerar um impacto gigante. Já vão começar a olhar você com outros olhos. E aí vem meu recado final do nosso encontro de hoje. Gente, a oportunidade não espera. E você já viu aqui que quem domina dados, quem consegue fazer a leitura de dados, dos dados que estão ali, gente, que a gente trabalha no dia a dia. Todos esses que eu trouxe para você, os 5, você trabalha no dia a dia. Quem consegue dominar eles, consegue se destacar, consegue argumentar. Então, através deles, a gente consegue dar voz ao nosso setor de RH, porque os argumentos baseados em números têm peso nas decisões estratégicas. A gente consegue gerar reconhecimento para a nossa carreira, porque a gente passa a ser visto como um parceiro estratégico do negócio. A gente começa, a aumentar o nosso valor profissional, porque os profissionais que dominam os dados são mais valorizados no mercado, e vocês já viram que eu já trouxe, inclusive, vagas abertas com salário lá. E a gente observa que tem vagas que ficam 2, 3, 4 meses abertas e não consegue preencher porque o profissional de RH não conhece, não sabe trabalhar dessa forma. E é por isso que quando você começa a dominar tudo isso, as portas são abertas, isso abre caminho para a gente profissionalmente. Então, dá acesso a cargos e salários maiores dentro do RH. E poucos RHs têm coragem de usar esses dados, porque acham que é uma coisa que não é do RH. Até brinquei semana passada, eu sou de humanas e eu não sei fazer isso. Aprende, eu também aprendi. Eu era péssima em matemática na escola. Em física, química, meu Deus, eu tinha pesadelo, eu ficava doente, gente. Hoje, eles são parceiros, os números. E quem aprende, a carreira acelera. Então, ficamos combinados que você já tem aí os 5 indicadores para começar a atuar no dia a dia a partir de hoje. Eu já trouxe aí mastigadinho para você como você consegue colocar isso na prática. Então, não perde a oportunidade, não. O mercado está cheio de oportunidades para você, profissional de RH. Está na sua frente. Perde o medo. Você tem capacidade, você tem potencial para isso. Hoje nós temos ferramentas de tecnologia que nos entregam esses dados já praticamente mastigados. Hoje o RH que não consegue falar numa forma de People Analytics, desculpa, vai ser substituído. E toda essa parte do tratamento de dados, nós já temos a IA que faz isso. Vamos usar a IA a nosso favor. E o importante agora é você aprender a lidar com esses dados. Você não vai fazer na canetinha e na calculadora, não. Você já tem ferramentas para isso. Agora é aplicar. Os números estão ali, que você lida com eles no dia a dia. Agora é fazer o quê? Interpretar esses números e apresentar para a diretoria com soluções, onde todos vão sair beneficiados. Então, agora eu vou querer saber
desses 5 dados, qual que você domina mais, e você já vai mapear isso amanhã. Mas, nesse próximo mês, até o final de fevereiro, mesmo tendo carnaval, você já vai trabalhar com os 5 dados. E para com essa desculpa de que o ano só começa depois do carnaval. Porque o ano, ó, já começou. E se você está esperando o carnaval para começar seu ano, desculpa. Sinto muito, você já está atrasado e vai ter que botar o pezinho no acelerador. E se você gostou do nosso encontro essa semana, da nossa live, curte aí, dá o joinha, compartilha com seu colega, com sua colega, com alguém que você acredita que também tem que ouvir o que a gente trouxe essa semana, que tem que entender um pouco mais sobre isso. Se ficou uma dúvida, pode entrar em contato com a gente, eu faço questão de responder. E quando a gente coloca as caixinhas aí nas nossas redes, coloca a tua pergunta, que eu respondo e tiro a tua dúvida. E se você também ficar aí querendo saber mais, também pode mandar o direct. O importante é que você não fique com dúvidas e não perca a oportunidade que está aí em nossa frente. Não é são as oportunidades. A gente tem que aprender a ser antes de ter. E você precisa ser um RH estratégico antes de ter um cargo de RH estratégico. É o ser que vai te dar o ter. Entenda isso. E é uma virada de chave de mentalidade que vai fazer sua carreira escalar muito mais. E se você quer crescer, o melhor momento profissional é agora. 2026 não é um ano para amadores. E se está precisando de ajuda, aqui é o lugar. Te vejo na próxima semana. Desejo um excelente carnaval para quem vai curtir. Para quem vai descansar, um excelente descanso, um excelente feriadão. Aproveite. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Que Deus abençoe a nossa semana. Que Deus abençoe sua semana. E, mesmo com o carnaval, nos encontramos na próxima semana. Porque eu me comprometi que toda semana eu vou trazer um conteúdo para te ajudar a se tornar um RH estratégico, business partner, que alcança salários acima de 3 e 5 mil reais. Um abraço, uma excelente noite e nos vemos na nossa próxima live. Mas lembrando, todos os dias temos conteúdo em todas as nossas redes. Tchau!